programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos falando sobre um assunto muito interessante que é o joanete. Super comum, né, entre homens e mulheres, mais ainda em mulheres, né? Para conversar sobre o assunto, eu estou recebendo o ortopedista, Dr. Fabrício Rampinelli Zanella. Nós já conversamos sobre o que é, os sintomas, formas de tratamento. Doutor, como o senhor falou, né, uma das formas de tratamento é o tratamento cirúrgico. Como que é realizada essa cirurgia? Não existe uma cirurgia que vai se encaixar para qualquer tipo de paciente. Né? O joanete, na verdade, ela é uma deformidade complexa, onde existe uma série de fatores associados. Para se ter ideia, existem mais de 100 técnicas de cirurgias descritas para o tratamento de joanete. Lógico, muitas já abandonadas, já caíram em desuso, algumas mais utilizadas que outras, mas não existe um único tipo de cirurgia. Normalmente a gente tem que atuar e corrigir todas as deformidades que estão presentes. Então isso vai desde a angulação que a gente viu naquela foto entre o primeiro e o segundo metatarso, o desvio lateral do dedo, né? Então a gente vai agir tanto na parte óssea quanto nas partes moles, para reequilibrar, que muitas vezes tem já um desequilíbrio da parte muscular. Então a gente vai fazer osteotomias, que são os cortes nos ossos para reposicionar, não simplesmente retirar aquela eminência como muita gente imagina, né? Acha que é fazer uma raspagem. Isso já foi um tipo de cirurgia muito realizado, mas que hoje já não se faz, exceto em casos muito selecionados, porque não costuma ter bom resultado. Então a gente tem que corrigir tanto a parte óssea quanto as partes moles. E isso muitas vezes alongamentos de tendões, liberação de alguns músculos, de cápsula articular, tem uma série de procedimentos. E não só isso, muitas vezes a gente tem os procedimentos nos outros dedos, que são bastante frequentes. Então a gente faz encurtamento, às vezes, de outros metatarsos, quando tem dor embaixo dos outros metatarsos, quando tem deformidades nos outros dedos, a gente tem que fazer a correção também. Então não existe uma regra. Ela é sempre um conjunto de procedimentos de acordo com o que a gente vai avaliar no exame físico e no raio-x do paciente. A cirurgia costuma demorar? Não. Não, uma cirurgia, normalmente a gente opera os dois pés ao mesmo tempo, exceto alguns casos mais severos que precisam de uma técnica um pouco mais complicada. Não pela técnica ser complicada, mas pelo pós-operatório, porque na maioria das vezes o paciente ele pode caminhar já no dia seguinte à cirurgia, né? Então a gente já aproveita e faz os dois pés. Vai usar um calçado pós-operatório, mas já pode caminhar no dia seguinte. Algumas técnicas a gente não pode liberar para ele caminhar no dia seguinte, então não tem como a gente operar os dois pés e a pessoa ficar sem se locomover. Então a gente opera ela vai usar uma muleta e vai se recuperar para depois fazer o outro. Isso quando é nos dois pés, né? Na grande maioria das vezes acomete os dois pés, algumas vezes pode ser só num pé. E a recuperação? A gente tem aqui uma foto, né, de um pezinho já operado, antes e depois, né? Aí ele já está totalmente recuperado, a gente vê pela cicatriz, né? Mas ela é uma recuperação demorada, é rápida? Como que funciona? A recuperação, ela, lógico, varia também de acordo com a técnica que a gente vai realizar, mas normalmente, na grande maioria dos casos, o paciente ele vai poder caminhar no dia seguinte, vai usar esse calçado pós-operatório até que o osso consolide, né? Então ali a gente vai usar parafusos, vai usar outros métodos de fixação para manter essa correção, e aí a gente deseja que o osso consolide naquela nova posição que a gente colocou. Essa consolidação óssea leva em torno de 5 a 6 semanas, dependendo também do tipo de cirurgia. Então é o período que o paciente vai usar esse calçado sempre que for precisar caminhar. Depois disso, ele ainda precisa ter uma reabilitação, então vai fazer algumas sessões de fisioterapia, normalmente entre 10 e 20 sessões ele vai precisar fazer.
já vai poder estar usando um calçado fechado depois desse período que ele usou o calçado pós-operatório, mas não calçados apertados, lógico. O que demora mais tempo para melhorar depois da cirurgia normalmente é o inchaço. O pé incha por bastante tempo. Isso não só no joanete, mas a maioria das cirurgias que a gente mexe em osso no pé tende a ter esse inchaço. Esse inchaço ele vai levar em torno de 4 meses até 6 meses para regredir totalmente. Ele vai tendo uma regressão progressiva. Então, nesse período também é o período que o paciente vai ter que usar calçados mais confortáveis, né? Depois que operou, sapato de salto nunca mais ou consegue? Salto alto e bico fino só depois de 6 meses, né? Então pode voltar a usar, sabendo que um dos fatores que provocou o joanete é o calçado, né? Então o uso excessivo ele pode ter uma chance maior de ter uma recidiva. A recidiva hoje, de maneira geral, é em torno de 3%, é uma recidiva pequena. Isso levando em conta tanto os casos leves quanto os casos mais severos. Nos casos leves, normalmente a cirurgia é menos agressiva, é uma cirurgia que a gente vai mexer em menos estruturas e a gente consegue normalmente uma correção melhor também. Nos casos mais avançados, muitas vezes a gente já não consegue uma correção total e, consequentemente, o risco de recidiva é um pouco maior. Por isso, a importância também de se tratar mais no início da doença, não deixar a deformidade ficar muito grande quando a cirurgia já vai ser mais agressiva e talvez não tenha um resultado tão bom. Doutor, muito obrigada por mais uma vez o senhor contribuir tanto, né, com seus conhecimentos, comigo, com quem está em casa. Espero que a gente possa conversar novamente sobre um outro assunto. Tá bom, eu agradeço também e sempre que precisar eu estou à disposição. Quem gostou do senhor, tem o joanete, quer mostrar onde é que encontra o senhor? Eu atendo na Clínica Ortoimagem, em Tubarão. O telefone é 3631-1400. Então, quem tiver algum sintoma e quiser esclarecer, às vezes mesmo que não queira ser submetido à cirurgia, a gente pode ter alguma outra solução, pelo menos para diminuir um pouco o sofrimento, né? Joia, doutor. Muito obrigada mais uma vez. O programa Estação Saúde de hoje termina aqui, mas você pode continuar sugerindo temas através do e-mail estaçãosaude.unisultv@gmail.com, sempre em nome da loja Quer Que Embrulhe Que Me Veste. Se você procura por um look legal, vá até a loja. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo programa.